Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que derby, hein? O Corinthians sai na frente, o Memphis decide, o Yuri Alberto perde pênalti. A gente vai falar de tudo isso a partir de agora, porque também teve polêmica. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Um derby com direito a tudo que você possa imaginar. Na Neoquímica Arena, pela primeira vez numa Copa do Brasil, num jogo de mata-mata, Corinthians e Palmeiras, os dois arquirrivais, se enfrentaram. E 4 meses depois da final do Campeonato Paulista, decidido pelas duas equipes e vencido pelo Corinthians. Justamente 4 meses depois, quando pela primeira vez, depois desse período, o Corinthians conseguiu colocar em campo o seu trio ofensivo. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. E vejam só, nova vitória. Até estava conferindo as informações, é um trio que está invicto jogando em Itaquera. Invicto diante do Palmeiras. Olha que loucura. Eles e Hugo Souza. A derrota na terceira rodada do Campeonato Brasileiro teve Matheus Donelli, não teve Rodrigo Garro também. Em outros momentos, ou um se ausentava ou outro. O Dorival Júnior, por exemplo, que chegou no dia 28 de abril, não tinha conseguido colocá-los em campo. Colocou dessa vez. E o Dorival Júnior, ele foi ajustando o time finalmente de trás para frente. Ajustando o sistema defensivo, que foi bem contra o Cruzeiro, naquele momento líder da competição, que foi bem diante do Botafogo no Rio de Janeiro, mesmo ele colocando reservas no primeiro tempo, quando ele reforça o time no segundo, a situação melhora significativamente e o Corinthians empata jogando até bem no Rio de Janeiro. E aí vem para esse confronto em que o Corinthians não toma gol e vence por 1-0 e teve até um pênalti desperdiçado. Vamos lá, vamos para o jogo, porque o Palmeiras também foi e vem sendo decepcionante em termos de desempenho. Está reformulando, está mudando bastante a sua equipe. O Abel escolheu um ataque com o Sousa pelo lado esquerdo, primeira vez como titular, que acho até que fez um bom jogo, tem um chute dele maravilhoso, que a bola passa do ladinho da trave. Mas ele também teve outras chances, né, como aquelas salvas pelo Gustavo Henrique no primeiro tempo, em que depois o André Ramalho acaba tirando em cima da linha num chute, acho que do Facundo, não, do Giai, que está chegando pelo lado direito. Enfim, o Abel ele está modificando o time para ter um jogo mais por dentro, com o Facundo Torres saindo da ponta para o meio, com o Maurício aproximando, o Vitor Roque brigando com os zagueiros lá na frente. É um Palmeiras diferente, mas que teve dificuldades no jogo. Por quê? O Corinthians teve a energia pedida pelo seu treinador, que não apareceu naquele clássico contra o São Paulo e que depois começou acho que deram uma chacoalhada boa, porque aí a rapaziada começou a competir, jogar, correr, e no primeiro tempo foi assim. Os primeiros 30 minutos foram do Corinthians. O Corinthians foi dominante, talvez empurrado pela torcida, talvez motivados, né, por se tratar de um clássico, e todo mundo indicava um favoritismo ao Palmeiras pelo momento do time, pela qualidade técnica dos jogadores, mas a gente sabia, o trio estava de volta e aos pouquinhos o Corinthians estava se ajustando defensivamente, jogava em casa, então é óbvio que poderia vencer o jogo, mas fácil não seria. Mesmo assim o Corinthians foi para cima e conseguiu de certa forma, impediu o Palmeiras de jogar. O Palmeiras optou por aquela estratégia que ele gosta de fazer e muitas vezes se dá bem por isso, de esperar, de jogar na transição, no contra-ataque, porque o Palmeiras tem uma ligação muito rápida para fazer isso, mas ele pouco conseguia ficar com a bola. Era mais o Corinthians que atacava. 15 minutos, acontece o pênalti. O Memphis domina, quando ele vai arrematar, o Gustavo Gomes chega travando e acaba até atingindo a perna do Memphis. A gente reclamou tanto da arbitragem, né? O Braulio da Silva Machado chama o Wilton Pereira Sampaio, que acaba marcando a penalidade de forma correta e dando um amarelo para o Gomes. O Yuri vai para a bola, o artilheiro, o Yuri Alberto, que está voltando, né, depois de 50 dias. Eu acho que ele está ainda sentindo isso, né? Mas é um cara sempre decisivo, que chama a responsabilidade, e não acho que ele tenha batido mal. É que o Everton fez uma defesa absurda. Uma bola forte, a meia altura é verdade, mas foi uma pancada. E o Everton foi lá buscar, adivinhou o canto e defendeu a penalidade. Isso já era 21 minutos, né? Porque o jogo ficou parado muito tempo. O Corinthians continuou em cima, continuou criando oportunidades, mas aí a partir dos 30, 35, o Palmeiras começou a controlar mais o jogo. Começou a chegar no escanteio aqui, numa finalização ali, numa troca de passes à frente da área, mas o sistema defensivo do Corinthians foi brilhante nesse jogo. Cara, eu não consigo tirar nenhum jogador. O Gustavo Henrique foi um gigante. O André Ramalho salvou essa bola em cima da linha, que seria gol do Palmeiras, numa chance tão clara quanto a de um pênalti. O Mateuzinho fez um jogo
muito bom. O Matheus Bidu do outro lado também. E o Ranieri à frente da defesa foi um leão. Ranieri encontrou, e o Dorival estava pecando nisso, né? Porque ele testava o Maicon, Bidon, Martinez. O cara é o Ranieri. O primeiro volante do Corinthians é o Ranieri. Ele é o cão de guarda. Ele que tem a chave do calabouço. É ele que tem que ficar ali na frente da defesa. E eu entendo a reclamação do Palmeiras no segundo tempo, quando ele faz faltas sequenciais e o Wilton vai deixando passar. Até que numa ele impede um ataque promissor, fica até pistola com a marcação e com a aplicação do cartão, mas ele já merecia por uma sequência que ele estava fazendo, porque ele caçou o meio-campo do Palmeiras em várias possibilidades, em várias oportunidades, porque ele é esse cara. Ele é o cara dali, jogou muita bola, o Ranieri, tá na dele, tem um árbitro em campo que pode deixar passar alguma coisa ou outra, mas ele tem que fazer o jogo dele de combate como ele fez. E, cara, o sistema defensivo do Corinthians foi muito bem. E o Palmeiras ali começou a chegar no final do primeiro tempo, tava melhor até. No segundo tempo, a coisa meio que truncou, equilibrou, teve lá, teve cá. Acho que ali começou a dar aquela coisa do tipo, não quero perder, ninguém quer perder aqui, mas também não posso me expor muito. E a parte física foi pesando um pouco mais e tudo mais, aquela coisa toda. Enfim, até que vem o detalhe, né? O detalhe do jogo. Tem uma falta na intermediária e o capitão Rodrigo Garro cobra muito rápida. Ela chega no Mateuzinho e o Mateuzinho cobra com a mão. Mas assim, um arco maravilhoso para o Memphis Depay infiltrar nas costas do Gustavo Gomes. O Mikael recém tinha entrado numa lesão que sente o Bruno Fux. O Abel tá sem o Murilo, o Fux sentiu no jogo, entrou o Mikael, que é sempre muito cobrado pela torcida, mas quem tava na bola era o Gomes. Ele tá entre o Gia e o Gomes, tá livre de marcação e cabeceia para fazer o gol. Explosão na Neoquímica Arena. É o primeiro gol do Memphis em clássicos. Os caras falam que tem que pagar dinheiro para ele por causa disso, porque os números... Gente, eu sei que a gente tem que ter um cuidado com isso, porque, enfim, é um contrato que precisa ser avaliado pelo Corinthians. O Corinthians precisa entender o custo-benefício. Esse contrato é justo, o Corinthians tem condições de arcar com um contrato desse. Meu Deus do céu, como é que faz um contrato com tantos gatilhos? Cara, afora isso, que é uma questão, repito, que tem que ser analisada, vamos analisar a influência dele pro time. Já são 30 participações em gols desde que ele chegou. Importante na reta final do Brasileiro do ano passado, fundamental no Paulista desse ano. E, de novo, o cara fez o gol contra o Botafogo no jogo passado, fez o gol agora de novo. Então, assim, o que a gente vai falar do Memphis? Ele estava jogando bem? Não. Quem decidiu o jogo? O Memphis. Jogo de Copa se joga ou se ganha? O que você prefere? Você prefere sair com o resultado? O resultado ainda é mais importante, gente. E ele, na hora certa, estava lá para definir o jogo. Eu não tenho o que dizer sobre o Memphis. Eu não tenho o que falar sobre o Memphis. Mas ele custa caro. Isso não é problema meu. Não é problema meu nem do torcedor. Os dirigentes que precisam ser responsáveis, eles precisam entender se essa relação ela é salutar para o clube ou não. No que tange a bola, qualidade técnica, entrega dele em campo, ele faz o papel dele, cara. Ele faz o papel dele. Independentemente se cada gol ele ganha isso, cada assistência ele ganha isso. Ele rende para o clube. Não rendeu na Libertadores nem na Sul-Americana. Bom, ninguém estava rendendo ali, né? E aí, ok, mas podemos cobrar. Podemos cobrar do jogador que precisa ser decisivo, porque ele custa mais e a cobrança tem que ser em cima dele. E eu lembro que nós cobramos aqui, eu cobrei muito também a participação dele nesses jogos mais decisivos quando o Corinthians foi eliminado. Agora, hoje, contra o Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 e quem decidiu foi o Memphis. Bom, o Palmeiras não se entregou, como não poderia deixar de ser. A partir dali, o Corinthians já não estava mais com muito gás no meio de campo. Tem um problema sério acontecendo com o André Carrilho, que eu não consigo entender. Já falamos sobre isso, não sei se é a ausência do Ramon Dias e do Emiliano Dias. O posicionamento dessa vez não é. Dorival colocou ele onde ele gosta de jogar, né? Ranieri abrindo o meio, losango perfeitinho, como o Ramon jogava. Martinez na esquerda, Carrilho na direita e Garro na ponta do losango. E o Carrilho está com dificuldades técnicas, de gestos técnicos. Ele está sem confiança, ele está numa rotação completamente abaixo. Eu achei até que ele não começaria o jogo.
Acho até que o Dorival demorou para tirá-lo do time. Aí entra o Bidon na reta final. Que até dá um carrinho na linha lateral assim. Muita gente fala que ele não marca, né? Ele combateu. Depois ele coloca o Charles também. Mas o Carrilho nada acrescentou de novo. E aí o Palmeiras começou com o Aníbal, com o Evangelista, com o Sousa, com o Facundo, com o Maurício. Começou a dominar o meio. Começou a dominar, começou a criar chances, começou a chegar. Gente, nesses jogos é isso. É detalhe, é muito equilíbrio, é uma bola que vem de fora da área, é um desvio que bate em alguém, a bola entra. É assim. E aí vem o cruzamento, o Gustavo Gomes ganha de cabeça e sozinho no meio da área o Maurício fuzila o Hugo Souza para empatar. Vou ser honesto com vocês, eu não consigo ver impedimento nesse lance. Porque, infelizmente, bater nessa tecla de novo, a tecnologia ela não é transparente com o que a gente está vendo. A marcação ela não tem a ver com a nossa visão. E não é o primeiro lance, e não vai ser o último, em que isso acontece, né? O Ferreirinha mesmo, no final de semana, diante do Fluminense, faz um gol, todo mundo achou que ele estava impedido, traçaram a linha, estava legal. Nesse lance, todo mundo achou que ele estava legal, traçaram a linha e o Gustavo Gomes estava impedido. A gente sabe que o impedimento semiautomático vem para o ano que vem, mas demoraram, né? Já era para a gente ter resolvido isso, para não ocorrer esse tipo de coisa. O Abel Ferreira até abandonou a coletiva. Vamos lá, né? Sem teorias da conspiração. O Palmeiras foi beneficiado algumas vezes, como foi prejudicado outras. O Corinthians, da mesma maneira, beneficiado, prejudicado. Eu não concordei com a escala dessa equipe de arbitragem, mas, assim, nem desrespeito ao VAR, né? Essa linha traçada, e sim aos assistentes que estão lá. E, infelizmente, essa tecnologia, que não é 100%, como várias vezes a CBF já veio a público dizendo que estava errada, ela é operada pelas mãos humanas. Então você confia, mas, cara, não é a melhor tecnologia para resolver isso. E, enfim, anularam um gol do Palmeiras por um lance que parece muito claro de ser mesma linha. De qualquer forma, depois disso, o Palmeiras continuou em cima. O Corinthians ainda encaixou alguns contra-ataques e a questão física ali bateu. O Yuri não conseguiu ter força suficiente, recebia a bola muitas vezes pelo lado esquerdo. O Memphis também tropeçou na bola, não teve forças para concluir. E aí o jogo já se encaminhava para o final. Teve polêmica, teve vitória do Corinthians, teve boas atuações defensivas do Timão, e isso é uma grande notícia, inclusive para a sequência, independentemente do que acontecer na volta. Se o Corinthians cair para o Palmeiras, eu acho que tem uma perspectiva aí de um time ajustado já defensivamente e que pode crescer com a chegada dos três aí, né? Garro, Memphis e Yuri, que até não fizeram um grande jogo de conexão entre eles, porque fazia muito tempo que eles não entravam em campo. Mas é bizarro como muda, né? Você depende ou do Thales ou do Romero ou do Guinegão. Dessa vez você tem um nível desses três jogadores ali, fazendo pressão em cima do goleiro, pisando na área, tendo uma qualidade individual para finalizar. Então, assim, faz muita, muita diferença. O Palmeiras me decepciona porque é um time que, cara, ele parece competitivo, ele é um time organizado, ele continua ganhando seus jogos, você vê no Brasileiro ele pontuando, mas ele não joga tão bem como já jogou em outros momentos, também por conta dessa reformulação gigantesca que está acontecendo. E hoje, claro, que tem a reclamação da arbitragem, que vai se fazer presente e se tornar um ingrediente ainda maior para o jogo da volta no Allianz Parque. O que vocês acham que vai acontecer lá? Eu não sei. Só sei que foi um grande jogo, muito disputado e com tudo que um derby pode oferecer. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.